Abram as vossas Bíblias. Do segundo livro de Samuel, capítulo número 4. Segundo livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. E você que for achando, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé para a leitura exordial desta manhã, para a primeira leitura, ou melhor, da ministração, né? Da ministração da palavra do Senhor, agora nesse momento de pregação da palavra. Segundo Samuel 4, versículo 4, quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Dura para sempre, mas não pode durar o culto inteiro, né? Senão não tem culto. Mas, queridos, segundo Samuel 4, 4, diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Deus amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, apresentamos a Ti o melhor culto, apresentamos a Ti o culto racional, que é o culto de quem se entrega, é o culto verdadeiro, é o culto de quem é transformado, é o culto de quem teve encontro contigo, é o culto que nós nos abrimos para Ti, é o culto onde há perdão, é o culto onde nos esvaziamos para que Tu venha nos encher. Deus, fala conosco nesta manhã. Precisamos de Ti, não há lugar melhor para estarmos nesta manhã. Não há lugar melhor para estarmos. Então eu te peço, Deus, queremos dar valia à Tua presença aqui. Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, lá Tu estás. Mas queremos dar valia a essa presença, queremos que ela seja real em nossas vidas. Fala conosco, Deus. Enquanto estivermos ministrando hoje aqui, Deus, cada vida entrou aqui com um problema, com um dilema, com um desafio, com um objetivo. O maior objetivo, Deus, é Te adorar. Sem dúvida, sem dúvida. Mas temos também os nossos dilemas do dia a dia. Temos também as nossas aflições. E eu te peço, meu Pai, como Tu falaste no texto no qual nós lemos, fala conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, e usa-me, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, queridos. Creio que você, de alguma forma, já ouviu falar desse nome chamado Mefibosete, dessa criança, depois adolescente, dessa criança que passa por uma tragédia pessoal e também toda a sua família. Queridos, eu estou pregando há algumas quartas-feiras sobre a história de Davi. Davi é um homem que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, um homem que, por ter o coração de Deus, não ficou alheio, ou melhor, não foi preservado de pecar. Ter um coração segundo o coração de Deus é um coração que se arrepende, é um coração que muda a sua rota, é um coração que pede perdão, é um coração que reconhece seus erros e procura mudar. E Davi era assim. Davi tinha seus erros, suas falhas, mas ele pedia perdão e naquilo que ele errou, ele procurava nunca mais errar. Esse é um coração que se volta para Deus. Mas nós lembramos como Davi é chamado, né? Nas quartas-feiras eu preguei, vai lá Samuel, a casa de Jessé, 8 filhos, mas só os 7 foram apresentados até Samuel. E Samuel indaga a Jessé, tu não tem mais um filho? E Jessé fala, olha, eu tenho um que está cuidando de ovelha. Porque Samuel estava indo à casa de Jessé para consagrar um rei, para levantar um novo rei, um rei para Israel. Mas seu pai só apresenta os 7 primeiros filhos. E o 8º, Davi, o pai nem questionava, nem ousou em trazê-lo à casa para ser apresentado a Samuel, que iria ungir o rei. E Deus fala para Samuel, quando o primeiro filho aparece, Deus, aquele filho forte, grande, um nome impositivo, Deus fala para Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Samuel, eu não vejo estereótipo. Samuel, eu não vejo aparência, eu vejo o coração. E aí veio primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. E Deus falando, Samuel, não são nenhum desses 7 é o que eu vou levantar como rei de Israel. E Deus vai, Jessé traz seu filho Davi do campo sujo. E ali Samuel, quando vê, esse é o rei, Deus fala, esse é o rei sobre Israel. E é um rei sem trono. Um rei que vai ficar alguns anos, muitos anos, até ser empossado. E nós sabemos toda a história, todo o decorrer, nós pregamos o tempo todo, Davi depois vence Golias. Davi tem um problema, tem um dilema pessoal. Davi, a perseguição de Saul era tão grande em relação a Davi,
que Davi chega um momento que ele vai a uma região dos filisteus e para se passar por despercebido ou para os filisteus não darem muita causa a ele, ele se passa por louco. Davi simula um ataque epilético. Eu estou falando de um grande homem de Deus que tem seus momentos de altos e baixos, como todos nós. E ali os filisteus poupam Davi. Logo em seguida, Davi vai para uma caverna de Adulão. Davi estava querendo desistir. Davi estava numa depressão profunda. Eu estava vendo um estudo, ou melhor, estava ouvindo um estudo que a Débora estava fazendo, eu deu de orelhada, estava ouvindo. Como nós, após uma vitória, após uma conquista, após algo assim desbravador, a química mesmo da dopamina, né, que nos enche, nos leva a uma euforia de vitória. Depois, quando você sai daquela conquista, aquela química toda diminui e você emocionalmente você se abate. Você já teve isso? Certamente Flávio, Priscila, Laura devem estar um pouquinho deprimidos, porque tiveram uma viagem extraordinária. E quando você volta de uma viagem extraordinária, não dá aquela certa depressão, né? Aquele, pô, caramba, né? É porque você teve um momento de euforia, de muita química, de dopamina, realmente te trazendo aquela... Depois de uma vitória e entrar no contexto normal da vida, dá um abatimento. E Davi, depois de muitas conquistas, ele entra num abatimento profundo. Ele vai à caverna de Adulão, se isola de todos. Deus manda 400 homens piores do que ele para entrarem na caverna. E Davi tinha duas opções. Ou ele chorava junto com eles, os 400, que estavam até numa situação pior. E essa é uma opção que todos têm, ficar chorando e não fazer nada. Mas Davi olha para aqueles 400 e fala, olha, eu não sou igual a eles. Eu não posso ficar igual a eles. Eu tenho que fazer algo novo. E Davi se tornou o chefe dos 400. Daí se tornou o grande exército dos valentes de Davi. Nasceu numa caverna de Adulão. Nasceu a partir de homens frustrados, endividados, como a Bíblia diz, amargurados de espírito. Assim é levantado o exército de Davi. Homens valentes a partir destes. Homens que a sociedade rejeitou, marginalizou. E aí Davi começa a sua caminhada, queridos. Depois Saul morre, Jonatas morre, Davi conquista, nós pregamos na última quarta, Davi entra em Jerusalém, Davi conquista Jebus, a cidade dos Jebuseus, a Jerusalém. Davi conquista pelo canal, pela fonte de Rion, que ficava fora da cidade, melhor dizendo, do Monte Sião, da fortaleza de Sião, que não é o Monte Moriá, mas Sião, onde é a cidade de Davi. Ali Davi entra naquele canal subterrâneo onde a água passava, uma estratégia militar extraordinária. O homem conquista Jerusalém. Davi, um homem realmente extraordinário. Nós começamos a pregar sobre a vida de Davi, e Davi agora, rei de Hebrom, rei de Jerusalém, unifica o reinado, rei de Israel. Mas acontece, queridos, um fato, uma tragédia nessa caminhada. Eu vou ler novamente o versículo 4 do capítulo 4 de 2 Samuel. Olha o que diz, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul. Da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama, sua serva, o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Querido, esse jovem, essa criança de 5 anos, ela era filha de Jonatas, o grande amigo de Davi, e era neta de Saul. Essa criança, queridos, no momento chega uma notícia de Jezreel, dizendo, olha, seu avô e seu pai morreram. Uma tragédia abateu a casa, o palácio. Mefibosete era, numa monarquia, a sucessão ela é hereditária, passa de pai para filho. Mefibosete era um candidato a rei, era um príncipe, que com o caminhar e com a idade sendo alcançada, ele possivelmente seria um rei, talvez o próximo rei de Israel. Mefibosete tinha sonhos como criança e depois como adolescente. Havia expectativas sobre a família, da família sobre Mefibosete. E de uma hora para outra chega uma notícia, uma tragédia. Olha, Saul, seu avô e seu pai morreram na batalha. E aquela notícia chega, a sua ama, que é a sua serva, que cuidava de Mefibosete, o pega nos braços
Obviamente sai correndo. Por que ela saiu correndo, pastor? Porque quando um reinado dominava outro, não era apenas matar o rei, tem que matar filhos, porque a sucessão é hereditária. Se eu não matar todos os filhos, um deles depois pode querer vingança. Os irmãos estão me entendendo? Amém? E quando essa ama pega Mefibosete nos braços e sai correndo, porque ela sabia que o próximo era Mefibosete, porque ele estava na linhagem real, ele estava na linhagem sucessória. E aquela ama, no melhor sentido, na melhor boa vontade, na melhor forma de tentar ajudar aquele menino de 5 anos. Ela sai correndo, ela foge. Quem foge, foge correndo. Ninguém foge andando devagar. Aquela mulher vai fugindo e dá-se a entender que ela tropeça lá, alguma coisa acontece e seu filho de 5 anos cai. Talvez um carro com cavalos, com carruagem, já estava preparado para levar Mefibosete para outro lugar. Naquela locomoção, naquela corrida, esse menino de 5 anos cai dos braços da sua ama, cai no chão, ele fica aleijado dos 2 pés. Uma tragédia assola aquela família. Aquele menino, com todos os sonhos que ele tinha, parece que tudo se esvaiu, tudo caiu por terra, não tem mais esperança. Queridos, eu estou fazendo uma analogia, obviamente, para chegar a isso em nossas vidas. Porque todos nós já passamos ou passaremos por alguma tragédia. Ah, está amarrado, pastor. Olha, pode amarrar o que for. Pode amarrar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Você vai passar por alguma tragédia. A perda de um pai é uma tragédia. A perda de uma mãe é uma tragédia. A perda de um filho é uma tragédia. Passamos por estarmos no mundo. Não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. Estamos sujeitos a dores, a enfermidades, a doenças, a tragédias. E talvez você esteja aqui hoje porque alguma área da sua vida, alguns pés foram aleijados e você não consegue mais andar. Não ando mais em família, não ando mais no meu casamento, não ando mais como ministério, como irmão na igreja, não consigo mais andar. Parou tudo, não tem mais expectativa, já a tragédia entrou na minha casa. Talvez você esteja hoje com algo parado na sua vida, como impossibilitado de andar. Não tem mais chance, não tem mais expectativa de vida. Aquele menino com 5 anos, você imagina quantas dores, ele vai agora para uma terra distante, fugindo, perseguido, porque ainda era a linhagem final de Saul. Todos queriam matá-lo. Onde está Mefibosete? Onde está o aleijado? Onde está aquele que era o extirpar ele da terra? Queridos, assim, muitas vezes passamos por situações num grau maior ou menor, obviamente, mas nos sentimos como se as portas se fecharam. Deus se esqueceu de mim. Deus vê a todos, mas a mim não vê. Deus se esqueceu de Mefibosete. A primeira coisa que vem no coração quando eu leio essa mensagem é: Deus, onde tu estavas? Uma criança, 5 anos, aleijada, o que será dela agora? Você não já pensou, já não falou, não viveu situações parecidas, similares a esta, e Deus esqueceu. Onde estava Deus? Deus continua no mesmo lugar, queridos. Deus continua no trono dele sempre. Amém? Deus não está alheio ao que você está passando. Creia nisso. Amém? Deus está trabalhando. Parece que você não vê, parece que eu não vejo, parece que não vemos. Mas, queridos, do capítulo 4 até o capítulo 9, que eu vou me deter daqui a pouco, passa-se 4 capítulos. Em 4 capítulos, Deus está agindo. Esse menino agora isolado na cidade, que nós iremos falar daqui a pouco. Esse menino agora fugitivo, esquecido aparentemente. Deus está trabalhando na vida de Davi. Deus está trabalhando na vida de Davi. No capítulo 5, Davi conquista Sião. Davi se torna agora rei de Israel. Não apenas Hebrom, agora ele domina também Hebrom e Judá e toda Israel. Depois, no capítulo 6, Davi traz a Arca da Aliança. Primeira coisa que Davi faz: conquistei Sião, uma fortaleza imensa. Vou construir uma tenda e vou trazer a Arca. Eu preguei quarta-feira. A Arca, por 60 anos, na casa de Abinadab, esquecida. 60 anos, se Saul reinou 40, isso quer dizer que Saul reinou sem a Arca da Aliança. Saul reinou sem a Arca no templo. A Arca esquecida na casa de um homem.
Primeira coisa que Davi faz, onde está a arca? Porque para buscar Deus, queridos, hoje não tem mais arca, tá bom? A arca simbolizava a presença de Deus. Hoje Deus habita em nós, ok? Hoje não existe mais templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós, amém? Mas a arca é um simbolismo da presença de Deus naquela época. E Davi fala, olha, não vou reinar. Não vou fazer a minha tenda sem a presença de Deus. E ele vai buscar a arca lá na casa de Abinadab. 60 anos parada, enferrujada. A ferrugem é por minha conta, tá bom? Porque ali era ouro puro, queridos. Não ferrugem nenhuma. Tá bom? Mas o que eu quero falar é que esquecida, isolada. Davi atrás. Acontece algumas intempéries na caminhada, nós pregamos sobre isso. Uzai e toda a morte que acontece ali. Mas Davi atrás, logo para Jerusalém, e a arca é colocada ali. Davi começa a adorar a Deus na tenda de Davi, que é algo totalmente diferente do tabernáculo de Moisés. Assim Davi começa. Logo depois, Davi tem diversas vitórias. Aí a gente chega no capítulo 9. Eu quero me deter nesta manhã. Amém? Abram suas Bíblias no capítulo 9. Olha o que Davi faz. Passa-se alguns anos, queridos. Eu não sei quantos anos Mefibosete ficou em Lodebar, que nós vamos ministrar daqui a pouco. Eu não sei quantos anos ele ficou nessa cidade, esquecido. Eu sei que ele com 5 anos foi para lá. Então deve ter ficado alguns anos. Eu não sei quantos anos se passaram do capítulo 4 até o versículo 9. A Bíblia não nos dá muita direção, nos dá alguns indícios, né? Davi reinou 7 anos e meio em Hebrom. Davi reinou 33 anos em Jerusalém, 40 anos. Bom, não dá para entender, não dá para deixar claro a idade que Mefibosete tinha quando Davi o chama. Mas olha, diz o capítulo 9. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O capítulo 9, versículo 1 diz assim: disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. É interessante que o homem vem de uma série de vitórias. Capítulo 8 é só guerra, só vitória, Davi. Aí chega o capítulo 9, Davi tem uma... Peraí, será que tem alguma pessoa viva ainda da genealogia de Saul? Será que tem algum filho, algum parente? Porque eu quero fazer bondade, eu quero agir com bondade para essa pessoa. De onde vem esse estalo, queridos? Do nada, Davi? Será que é do nada mesmo? É claro que não, né, queridos? É Deus tocando no coração de Davi. Davi se lembra. Porque, queridos, em 1 Samuel capítulo 20, Davi fez uma aliança com Jonatas. E a aliança que Davi fez com Jonatas, seu grande amigo, foi... Jonatas falou, olha, Davi, por favor, nunca se esqueça da minha prole, da minha herança, da minha casa. Haja com bondade, mesmo depois de eu partir. Haja com bondade com todos os meus. E Davi faz uma aliança com Davi. Davi faz uma aliança ali com Jonatas. De que iria proteger, iria agir com bondade com toda a casa de Jonatas. Aí no capítulo 9, pimba, algo acontece. Deus traz à memória de Davi a aliança que ele tinha feito com Jonatas. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece de nós. Deus sabe o que eu estou passando, Deus sabe o que você está passando. E Deus levanta pessoas também para ajudar. E Deus vai até Davi, Davi é renovado, se lembra da aliança que ele tinha feito com Saul. Olha, tem alguém da família de Saul para que eu haja com bondade, porque eu tenho uma aliança. Deus tem uma aliança contigo, querido. Em nome de Jesus, amém? Você não está esquecido. Nesses 4 capítulos, Deus estava trabalhando. Deus estava preparando Davi para Davi socorrer esse menino que com 5 anos ficou aleijado. Deus tem preparado uma história. Calma o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 4 diz, olha, basta ao seu dia o seu próprio, mas Deus vai trazer os seus cuidados para amanhã. Assim que basta para cada dia o seu mal, Deus também tem cuidado naquele dia. Em outras palavras, tem a ferida, mas tem o remédio. E Deus está falando isso, olha, basta o seu dia, a cada dia tem um mal. Que você acordou? Está amarrado, pastor. Não é Bíblia. Você acordou, já tem uma parcela de mal para aquele dia. Fica ciente já disso. Para que você esteja preparado. Mas Deus falou também que trará também o seu cuidado para o dia, para o amanhã.
Tem uma dose de cura, tem uma dose de preparo, tem uma dose para aquilo que vai acontecer. Se prepara, mas Deus tem algo para você. Amém? Deus estava preparando Davi para socorrer esse menino. Deus estava trabalhando nessa história o tempo todo. Mefibosete não estava esquecido. Você não está esquecido, você não ficou alheio a Deus. Muito pelo contrário, Deus estava atento ao que estava acontecendo com Mefibosete. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 2, do capítulo 9. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Versículo 3. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei. Preste atenção, queridos. Ziba era um cara cascudo. Um cara cascudo que eu falo, um homem muito tempo ali no palácio. Ziba sabia dos acontecimentos do palácio. Ziba era um homem que sabia das histórias. Não é à toa que Davi vai procurar Ziba. Era um histórico aberto. Era uma memória viva de tudo que tinha acontecido. E Davi vai até Ziba e pergunta: tem alguém da família de Saul ainda vivo para que eu use de bondade? Aí o finalzinho do versículo 3 diz assim: Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas. Ele sabia o nome, mas é um filho de Jonatas. É um qualquer, em outras palavras. Tem um qualquer aí. Tem um menino. Tem um filho aí. Um artigo indefinido, né? Tem um filho. Ele tinha nome, queridos. O nome dele era Mefibosete. Ele tinha nome. Nome é dignidade. Nome é pertencimento. Ele tinha nome. E Deus sabia qual era o nome dele. Por mais que não dessem valia a ele, por mais que aquele Ziba, um histórico vivo, uma memória viva no palácio, não desse qualquer causa a ele, de forma quase que pejorativa, mas totalmente depreciativa. Tem um filho aí. E Deus vendo aquilo, e Davi vendo aquilo também, a postura de Ziba. Mas ele não fala só isso. Olha o que ele diz. Tem um filho de Jonatas, aleijado de ambos os... Quem perguntou isso? Parece que ele se define, parece que o Mefibosete se resumia a isso. É o aleijado. Quem é ele? Ah, é aquele aleijado. Certamente você já ouviu, de alguma forma, o chamarem ou alguém sendo chamado assim pelas suas aparentes deficiências. Aparentes deficiências. Ah, é o aleijado, é aquele que não vai dar certo na vida, é aquele que é um zero à esquerda, aquele que nunca teve proeminência, aquele que sempre começou, aquele que nunca foi à frente. Ziba o via assim, um aleijado, que não tem futuro, inclusive está encerrado numa cidade muito distante. Olha o que ele diz, ele continua, Ziba dizendo: um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. E o rei pergunta, Davi não dá muita atenção para os predicados que eram dados ao menino. E para Davi sabia o que era ser rejeitado. Davi sabia o que era ser o oitavo filho, e o pai não olhava para ele. Davi sabia o que era não ter atenção dos pais. Davi sabia o que era ser marginalizado dentro de casa. Davi não dá aso a ficar imaginando o que é ser aleijado, o que é um menino que não tem nome. Davi não continua aquela conversa preconceituosa e depreciativa que Ziba estava dando. Porque Ziba sabia de tudo isso e não fez nada para ajudar aquele menino. E tem muitas pessoas que sabem o que você está passando e não vão ajudá-lo mesmo. Tem muitas pessoas que sabem o teu contexto, a sua vida, o momento que você está passando e não vão ajudá-lo. Não vai ajudar. Mas tem outros que ajudam. Nós vamos ver isso aqui. Amém? Mas nem sempre vamos encontrar na nossa caminhada pessoas que vão nos ajudar, dar uma mão, dar uma ajuda. Não, Ziba era um que sabia de tudo, mas só sabia acusar e levantar palavras pejorativas, preconceituosas
preconceituosas, depreciativas em relação a esse menino, que agora já deveria ser adolescente, no mínimo. Mas o texto continua, versículo 4. E onde está? Davi interrompe ele. Onde está? É como se Davi estivesse falando, olha, não quero saber do estereótipo dele. Porque um dia, Samuel, quando foi na minha casa, Deus falou com Samuel que Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Deus não vê os pés aleijados, Deus vê um filho dele ali. Deus vê alguém que precisa de misericórdia e precisa ser ajudado. Queridos, talvez você esteja aqui numa situação onde seus pés foram cortados. Eu falo de uma forma metafórica, obviamente. Onde você não consegue andar, algo te travou, em algum momento da vida você parou, em algum estágio da vida você parou, em alguma situação emocional você travou, você não quer ir mais além. Meu querido, tenha certeza, vão ter aqueles que vão te acusar e apontar, e vão falar, e vão certamente te apontar, tocar naquela ferida, naquele gatilho onde você não quer ouvir. Mas também tem um Davi, tem um Deus, queridos, que não quer nem saber disso. Ele te ama e vai ao teu encontro. Ele não quer saber do que passou, ele não quer saber quem se envolveu, ele quer saber de você. Ele quer saber de mim, de você, de cada um de nós. Davi não dá continuidade àquela conversa preconceituosa. Davi corta. Onde ele está, camarada? Já ouvi todos os seus predicados em relação a ele. Não me interessa onde ele está. Davi era objetivo. Davi era reto. Davi não é aquele, é quando a gente marca assim vamos sair sim, um dia a gente vai, vamos marcar. Não, Davi, peraí, qual vai ser o dia? A hora. Assim, vamos lá. Onde ele está? Versículo de número 4. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de filho de Amiel, em Lodebar. Ali foi ali já é uma conjectura minha, tá bom? Mas eu fico vendo esse Ziba falando, ó, e está em Lodebar. Eu acho que ele encheu a boca para falar em Lodebar. Lodebar, poderia falar assim, um prefixo de negação, tá bom? É não, é sem. Debar pode ser pasto, como pode ser palavra, tem vários significados para Lodebar, mas de regra é algo sem vida, sem pasto, sem vegetação, sem palavras, sem expectativas. É um lugar isolado, um lugar árido, um lugar onde quem vai para lá realmente fica alheio a tudo que está acontecendo no mundo. É um lugar dos esquecidos. Aí já é conjectura minha, mas talvez, por às vezes, nós convivermos com pessoas assim, quando querem falar mal de alguém, parece que enche a boca. Inclusive ele está assim, assado. Inclusive, olha o que aconteceu com ele. Olha onde ele está morando agora. Eu fico imaginando Ziba assim, porque é um filho qualquer, é um aleijado, e está morando em Lodebar. E Davi olhando tudo aquilo e meditando naquilo tudo, ou melhor, nem meditando nada, Davi sabia que Deus tinha para a vida daquele menino Mefibosete. Amém, queridos? Deus sabe, Deus quer, Deus deseja ir ao teu encontro. Não importa o estado que você esteja, Lodebar é lugar de esquecimento. Mefibosete está no lugar esquecido. Agora a Bíblia não diz só isso, ela diz: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Está na casa de Maquir. Isso me chama a atenção, porque vocês imaginam a cena. Vem uma carruagem, vem um aleijado nela. Dizem que é filho da genealogia de Saul. Tem gente perseguindo para matar ele. Você receberia Mefibosete na sua casa? Sabendo que vem alguém querendo matá-lo? Sabendo que você ia puxar briga para o teu lado? Você sabe que um aleijado dá trabalho. Você sabe que você vai ter que, talvez, se abdicar de alguma coisa particular para dar uma atenção pro aleijado. Um desconhecido que chega do nada na tua cidade. Você imagina em quantas casas, talvez, aquela carruagem tenha batido na porta. Alguém pode ficar com Mefibosete? Já pensou nisso?
eu vejo Maquir como um homem extraordinário. Ele ficou na casa de Maquir, onde ninguém queria receber Mefibosete. Depois você vai ler em 2 Samuel, capítulo 17, como era natural de Maquir ser assim. Maquir era um grande, um homem que gostava de hospedar as pessoas, receber as pessoas. Maquir recebe Davi numa empreitada e faz um banquete para Davi. Maquir tinha isso de Deus na vida dele. Assim como existem Zibas na vida, queridos. Só querem apontar e nos enterrar. Existem Maquirs também de Deus. Estão prontos para ajudá-lo, amém? Pessoas que Deus levanta para te ajudar, para estar ao teu lado, para levantar o braço, para te apoiar. Tem Maquir nessa terra. Tem uma casa pronta, aberta para receber esse menino que ninguém sabia o que poderia acontecer com ele. Mas ele está em Lodebar, agora numa cidade esquecida. Mas Deus não deixou de cuidar dele. Deus levanta um Maquir lá para ajudá-lo. Amém, meus amados? Começa a fazer uma retrospectiva, uma rememorância sobre a sua vida, momentos difíceis que você passou. Mas ele estava lá. Ela estava lá. Aquele estava lá. Pessoas que estiveram do teu lado no momento mais difícil. Deus plantou-as ali. Deus não deixou você sozinho. Você não estava alheio. Mefibosete, apesar da terra distante, esquecido no seu nome a terra, Deus estava cuidando dele e preparando Davi para trazer ele de volta. Amém, meus amados? Deus está preparando algo para você. Tenha certeza disso. Pode ter algo esquecido, pode ter algo parado, algo que parece que não tem mais esperança. Pode a tragédia ter batido na tua porta. Deus está preparando algo para você. Aleluia! Versículo 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de... O rei mandou chamar Mefibosete. O tema da mensagem é: o rei te mandou chamar. O rei mandou te chamar. O rei mandou te chamar onde você está. O rei está te mandando, está te chamando hoje. Na tua luta, na tua tragédia, na tua dificuldade, o rei está te mandando, está te chamando hoje. Eu não quero saber dos teus problemas, eu não quero saber das tuas dificuldades. O rei está te chamando hoje. O rei Jesus está te chamando hoje. Não é mais Davi trazendo para os nossos dias. Jesus está te chamando hoje. Ah, pastor, mas eu sou manco. O rei está te chamando hoje. Ah, pastor, mas eu não tive muita oportunidade da vida. O rei está te chamando hoje. Ah, pastor, mas estou doente. O rei está te chamando hoje. Ah, pastor, mas eu me acho incapaz. Deus está te chamando hoje. Não importa o que você está passando. Já basta o que Ziba apontava. Já basta os traumas que o próprio Mefibosete tinha consigo mesmo. Mas o rei nos chama, queridos. Com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos pecados, o rei nos chama. É a graça, é o favor imerecido de Deus na minha, na sua, em nossas vidas. O amor dele para conosco, que nos constrange. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar. É de Lodebar mesmo. Eu fico imaginando a comitiva do rei chegando em Lodebar. Porque ele sabia de onde ele tinha vindo. E agora aquela comitiva entrando na cidade dos esquecidos. Onde é a casa de Maquir? Nós viemos aqui para trazer Mefibosete para o palácio. Para Deus restituir tudo que um dia ele perdeu. Eles tomam isso como resposta para a sua vida em nome de Jesus, amém? Já ouço o barulho dos cavalos, da carruagem, chegando perto da tua casa para restituir, para trazê-lo de volta naquilo que Deus tem para você. Deus não está alheio a tudo que você tem passado. E agora chega de Lodebar, em Lodebar chega a comitiva do rei Davi, chamando, e olha que diz versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete, lindo isso, né, queridos? Lindo isso. Conjectura minha agora, tá bom? Parênteses meu. Talvez uma das poucas vezes que esse menino foi chamado pelo nome. Talvez a maioria só olhasse para a deficiência dele.
E Davi, quando o vê, Mefibosete, vem cá. Davi o chama pelo nome. Você é digno. Eu sei quem você é. Não me interessa o que passou. Não interessa seus traumas, suas dificuldades. E olha que Mefibosete disse, finalzinho do versículo 6. Ele disse, eis aqui teu servo. Versículo 7. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para... Não temas, querido, em nome de Jesus. Deus é bom. Tem bondade vindo por você aí. Tem bondade indo à tua direção em nome de Jesus. E a bondade de Deus. Porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de... Tem restituição. Mefibosete, você vai ser um dos homens mais ricos da cidade. Mefibosete, tudo que teu pai tinha, eu vou restituir a ti, porque é teu por direito e por herança. Mefibosete, Deus não se esqueceu de você. Ei, homem, mulher, você que está aqui, Deus não esqueceu de você. Tem coisa que parece que se perdeu, mas Deus vai restituir. Finalzinho do versículo 7. Teu pai, e tu comerás pão, sempre a minha... Acho lindo isso, querido. Só que Davi fala, agora pão, você vai comer sempre, é na minha mesa. Na mesa do rei. Na minha mesa agora você vai sentar. Você estava esquecido, agora todos vão vê-lo sentar na minha mesa, comer o mesmo pão que eu como. Você vai sentar na mesa, e é interessante, queridos, porque a mesa, além de vários simbolismos que a mesa tem, na mesa eu não sei quem é aleijado e quem não é. Na mesa está todo mundo sentado. Na mesa eu consigo esconder a minha aparente debilidade. Na mesa é como Deus nos vê, sem imperfeições. Quando Davi coloca Mefibosete na mesa, Davi está falando, entre outras palavras, é assim que eu te vejo. Todo mundo está sentado aqui e não sabe que você é aleijado. Porque na mesa, em Deus, não há acepção de pessoas. Ele te ama. Não importa o que você passou, não importa os traumas que você viveu, senta na mesa. Na mesa tudo é dividido de forma igual. Na mesa você é abençoado. Na mesa Deus te toca. Na mesa Deus te transforma. Na mesa Deus te honra. Na mesa você come o alimento do rei. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 11. Pula para o 11. Estou quase encerrando. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa como um dos filhos do rei. Como um dos filhos do rei. Não é mais um qualquer, agora é um dos filhos do rei. Vai sentar à mesa, vai ser honrado como meu filho. Davi coloca Mefibosete dentro da sua genealogia, dentro da sua própria família. Agora ele é como meu filho. Queridos, você, eu, todos nós que reconhecemos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós somos filhos de Deus. Não importa a tragédia que eu tenho passado, senta à mesa. Senta à mesa, a mesa está aberta. Amém? Na mesa de salvação tem bênção, tem alimento, tem vida. Senta na mesa. É assim que Deus te vê. Será que Mefibosete se via assim? Volte no versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Assim Mefibosete se via, queridos, como um cão morto, como algo esquecido. Quando ele vê aquele amor todo, constrangedor, aquele amor que não olha como um cão morto. Se ele fala isso é porque todos o viam assim. Ele cresceu sendo visto assim. Ele cresceu ouvindo
palavras pejorativas sobre ele. Ele cresceu ouvindo palavras só depreciativas, só palavras de maldição. E ele mesmo toma e fala: eu sou um cão morto. Quem és tu, Senhor, para olhar para esse cão morto? Eu vou te falar uma coisa e você vai entender, queridos. Antes de Cristo, eu, você, todos nós, éramos cães mortos. Cães mortos. Sem Cristo, queridos, nada somos. Somos pobres, cegos e nus. Sem Cristo nada podemos fazer, porque todos pecaram. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas quando Cristo nos chama, nós sentamos na mesa. Na mesa todos são iguais. Na mesa todos compartilham no mesmo pão. Na mesa todos são filhos. Esse cão morto, agora que a sociedade dizia assim, agora é filho do rei. Amém, queridos? Não importa a mazela que você passou, a tristeza que você passou. Senta na mesa, versículo 30, versículo 13 para encerrar. Versículo 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos. Acho lindo esse fim da história, entre aspas, porque Deus não o curou. Deus podia curar Mefibosete dos seus pés aleijados? Poderia ou não poderia? Deus não poderia fazer Mefibosete voltar a andar? Podia ou não podia? Seria lindo ou não seria? Mas estar na mesa, queridos, guarde isso no seu coração. Estar na mesa é muito maior. É muito melhor. É o que Jesus fala, olha, quando nós formos para o reino de Deus, talvez é melhor você ir sem um braço, sem uma mão. Claro que isso é uma analogia, né, querido? Não corta sua mão no seu braço, não. Mas está falando de renúncia. Porque a maior riqueza que eu tenho é de um dia estar com o Senhor. É estar na mesa. E o cerne da história, queridos. O cerne da história. O coxo, o aleijado, na mesa. Para Deus, não tem diferença nenhuma. Você chega a Deus nesta manhã. Ele vai lá em Lodebar, no lugar dos esquecidos, fala: o rei mandou te chamar. Ei, quem te trouxe hoje aqui não foi o seu próprio psique, não foi a sua própria... O rei te mandou chamar. Não foi um convite de um amigo, de uma amiga, foi o rei mandou te chamar. Não foi que você estava à toa passando pela rua, o rei mandou te chamar. Não é do nada que Davi tira a ideia de ir lá em Lodebar, não tem alguém de Saul que eu possa ajudar e agir com bondade. É porque Deus estava agindo no coração de Davi. Deus está trabalhando na história, queridos. Está aqui hoje, talvez vivendo um momento difícil. Deus está trabalhando. Não sei quantos capítulos ainda tem na sua vida, mas eu sei que nesses capítulos Deus está trabalhando. Tem mesa para você sentar. Tem filiação, tem amor, tem paternidade, tem cuidado de Deus. Eu posso estar esquecido como Mefibosete, em Lodebar, sem pasto, sem vida, sem palavra, como um cão morto. Ele mesmo se intitula assim, como um cão morto. Pois bem, é esse cão morto que Deus toca em Davi. E Deus faz mostrar para Davi o quão precioso, quão preciosa era a vida de Mefibosete para Deus. Filhos, em nome de Jesus, nesta manhã é dia de você sair daqui e você falar: chega, eu não estou morto para isso, não estou aleijado para isso. Eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou avançar. Ah, esse emprego eu não consigo, olha, está amarrado em nome de Jesus, eu vou em frente. Eu não estou aleijado, eu não estou parado. Amém? Eu estou na mesa. Na mesa eu sou filho, na mesa eu tenho oportunidades de Deus na minha vida. Vamos colocar de pé. Vou chamar os irmãos do louvor, nós vamos louvar nesta manhã. Eu quero chamar a atenção de Deus para a sua vida. O rei te mandou chamar. O rei mandou te chamar nesta manhã. O rei marcou uma hora nesta manhã para ti. Você está hoje na igreja, tem hora marcada pelo Pai. Jesus te trouxe aqui nesta manhã. E por mais abatido que você possa estar hoje, o rei mandou te chamar.
Por mais que você se enxergue de uma forma diferente, por mais que você possa se achar como Mefibosete, um cão morto, não tem mais chance. Meus pés estão aleijados, minhas emoções estão aleijadas, minhas vontades estão aleijadas. O rei mandou te chamar. O rei mandou te chamar. Ele não está ausente, ele não está alheio. O rei mandou te chamar. Lá em Lodebar, lá naquela cidade, lá naquela casa, lá naquele momento que você está passando, no teu trabalho, o rei mandou te chamar. Nesse casamento, nessa amizade, o rei mandou te chamar. Nesta igreja, o rei mandou te chamar. Nesta doença, o rei mandou te chamar. Nesta depressão, o rei mandou te chamar. Nesse desafio, o rei mandou te chamar. Senta à mesa nesta manhã. Senta à mesa. Lá tem vitória. Lá tem conquistas. Lá tem amor de Deus.